Hello, hello, guys! Vamos lá então de revisão para a nossa primeira prova do ano, do primeiro tri, valendo 3 pontos. Essa prova ela tem pouca coisa gramatical, né? Tem mais coisas de vocabulário, o que deixa a prova até mais fácil, eu acredito, né? Porque é mais uma questão de memorização do que de entender, né? Mas então vamos lá. Quais são os tópicos desta prova? Vocabulary and differences between introverts and extroverts. Personality adjectives, prefixes de, this and an, e o zero conditional. Então ali vocês têm de questão gramatical, só o ponto 4, 1, 2 e 3 é vocabulário, então super tranquilo, só memorizar. Vamos lá. Na primeira parte temos introverts, extroverts e coisas que a gente e adjetivos que a gente pode usar para ambos. Então, como a gente falou várias vezes durante as aulas, os extroverts são aquelas pessoas mais sociáveis, que são mais amigáveis, que conversam mais, que têm mais facilidade em socializar, enquanto que os introverts eles são mais reservados, mais tranquilos, mais na deles e eles gostam mais de ficar sozinhos do que acompanhados. Os extroverts, eles têm mais facilidade de se carregar quando eles estão em situações de socialização, enquanto que os introverts, eles até socializam, porém eles precisam de um pouquinho mais tempo sozinhos depois para poder recarregar a bateria. Porém, isso não quer dizer, né, que os extroverts e os introverts não sejam pessoas amigáveis, né? Os introverts não sejam pessoas amigáveis, eles são amigáveis. Inclusive, os extroverts podem ser unfriendly também, que não são amigáveis, né? Não é porque a pessoa gosta de socializar que ela é uma pessoa amigável, às vezes ela é uma chata. Então, o friendly e unfriendly serve para os dois. Confident também não quer dizer que só porque a pessoa é introvertida que ela não é uma pessoa confiante, que ela não é uma pessoa que né, tem acredita nela mesma. E um great listener também, o extrovert e os introverts podem ser great listeners, que são pessoas que sabem ouvir aquelas pessoas que gostam de ouvir as outras, né? Então, tirem um print mental dessa tabelinha aqui, ela é bem importante, se é que vocês me entendem. E aí temos os prefixos. Gente, aqui também outra coisa. Print mental dos adjetivos e dos verbos que a gente usa com os prefixos de, das e an. Não tenho o que explicar, não existe uma regra tipo, ai, olha, toda vez que começa com P, B e V. Não, não tem regra. A regra é, Deus olhou e falou, esse aqui fica bom assim, né? Prestem atenção naquelas palavras que a gente tem a ideia de que é parecido com o português, por exemplo, construct. A primeira coisa que a gente pensa, desconstruir, né? Debota o dis, não, é de. Ou o desativar, opa, dis, não, é de também. Desvalorizar, é dis, não, é de. Então, só prestem atenção nessas coisinhas que a gente tende a achar que são parecidas com o português. Então, a gente vai meio que sem pensar. Mas a gente tem ali devalue, deactivate, dehumanizing, deconstruct and defrost. Depois dislike, disrespectful, disagree, disapprove, discomfort and disconnect. And unfollow, unfriendly, unpleasant, unusual, uncomfortable, unhappy and unhelpful. Então, vocês vão ver ali, ó, que às vezes o adjetivo e o substantivo, eles são diferentes. Então, por exemplo, comfortable é o adjetivo e comfort é o substantivo. Quando a gente vai fazer o oposto do substantivo, a gente vai falar discomfort, que é o desconforto. E quando a gente vai falar o oposto do adjetivo, que é o desconfortável, aí é uncomfortable. Então, tem esses pequenos detalhes, mas aqui não tem muito o que explicar. A questão mesmo é mais vocês fazerem um print mental disso aqui, tentar memorizar, porque na prova vai ter uma questão só sobre isso e vai ter acho que 5 ou 6 palavras. Então, pega dessas aqui todas, mas 5 palavras caem, beleza? E aí temos o zero conditional, que é a parte que vocês vão precisar pensar mais nas regras gramaticais.
A gente tem duas formas de fazer o zero conditional. A gente tem como colocar a condição primeiro e o resultado depois, e a gente tem como colocar o resultado primeiro e a condição depois. Na primeira frase ali, a gente tem a condição primeiro. Então, if seria a condição. Então, if I study hard, vírgula, I get a good grade. Então, a gente vai ter sempre o if, um sujeito, um verbo no simple present e um complemento. Aí depois a gente vai ter a vírgula e vai ter a segunda frase, onde a gente vai ter o sujeito, outro verbo no simple present e o complemento. Então, gente, simple present. Ah, teacher, mas eu já vi que tem com will. Então, if I study hard, I will get a good grade. Tá certo, mas não é o que a gente quer, tá? Tá certo, mas o que a gente quer é zero conditional. Então, infelizmente, lá na prova, vocês vão ter que completar frases com zero conditional e eu não vou considerar o will, porque não é o que eu tô pedindo. O que eu peço é zero conditional, e se vocês colocarem o will, ele fica first conditional, então muda o tempo verbal. Então, não vai estar correto de acordo com o que está sendo pedido no enunciado. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção, se vocês fizerem ao contrário, colocarem o resultado antes e a condição depois, ou seja, colocar a main phrase, a main phrase primeiro e depois a frase com if, vocês não vão ter a vírgula. Então aqui, ó, vocês viram que aqui vai ter a vírgula, né? Que isso separa a if da outra, a if clause da result clause. Então, tem a vírgula. Aqui não vai ter. Então, vocês vão ter I get a good grade if I study hard. Pronto. Só inverteu e tirou a vírgula e ficou exatamente a mesma coisa. Então, zero conditional, facinho, facinho, facinho. Vocês vão ter, acho que duas questões, se eu não me engano, na prova sobre zero conditional. Uma que vocês vão ter que completar com as ideias de vocês. E a outra que vai ter duas... como é que chama? Ô, Jesus, duas colunas e vocês vão ter que dizer, essa coluna aqui mede com essa, tal, tal, tal. Alright? É isso. Prova super tranquila, super fácil. Aproveitem que é a prova do primeiro tri. É a prova com menos assunto. Depois a gente fica no último tri, a última prova tem muitos assuntos. É tudo tópicozinho pequeno, tudo tópico, tipo, tranquilo, porém são vários. Aproveitem para garantir a nota de vocês agora nesse primeiro trimestre, que todo o assunto é chuchu e facinho de passar. Então, temos lá. Caso vocês tenham dúvidas, já sabem onde me encontrar no Teams, Muriel Vieira Garcia, no e-mail muriel.garcia@maristhabrasil.org e ao vivo na nossa aula. Na segunda-feira, algumas turmas vou ver na terça ou na quarta, acho que eu vejo também. Não, mas na quarta eu já vou ver depois da prova. Então, a gente se vê na segunda ou na terça-feira para tirar essas dúvidas de vocês. Assistam o vídeo e durante a prova, durante a nossa revisão da aula também, eu vou pegar a prova e vou mostrar para você, eu vou falar como sempre faço, né? Questão por questão, como vai ser essa questão, o que que vai ser. Vou apontar aquelas questões lá no livro que são interessantes, que são boas para vocês, que foram inspiradoras na hora de fazer a prova, para poder dar mais umas diquinhas para vocês. Então é isso, gente. Beijo, até a próxima aula e estudem para garantir a nota boa agora já no primeiro trimestre, fica mais tranquilo nos próximos dois. Bye, bye. Ou não.